Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante, eu quero ler com você. Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. Lucas 17, 11 diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância. Versículo 13. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ele disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. É muito usado essa passagem para falar de gratidão, né? De ingratidão. Mas tem muitas outras coisas contidas nessa passagem, né? Não só gratidão e ingratidão, tem muitas outras coisas contidas aí, né? Uma das coisas que tem contida aí, a primeira coisa, é chamar por Jesus, amado. Chamar por Jesus. Na hora da sua dificuldade, você precisa clamar por Jesus, pedir para Ele direção, pedir para Ele força, pedir para Ele proteção, pedir para Ele guarida, sabe? Esse momento que nós estamos passando, mano, precisamos usar essa fé, né? De pedir para Ele proteção e saber que Ele vai nos proteger. Aqui nesse caso tinham 10 leprosos, amado. Lepra era uma doença tão terrível nessa época, amado. Tão terrível nessa época, que a pessoa, quando ela tinha lepra, ela tinha que ir embora da cidade. Ela não podia ficar dentro da cidade, para você ter ideia, sabe? Ela tinha que sair da cidade para não ficar em convívio com as outras pessoas. Nós estamos vivendo um pouco disso, né? As pessoas estão pedindo para que nós possamos ficar em casa. A pessoa vai doente no hospital, ela volta para casa para poder se tratar, para não ficar no convívio das outras pessoas. Então aqui, a lepra fazia com que a pessoa ela não ficasse de quarentena em casa, né? Porque se ela ficasse de quarentena em casa, ela passaria para as outras pessoas. Então, antigamente, as pessoas moravam ali em aldeias, né? Então, eles acabavam saindo da aldeia, moravam em um aglomerado de pessoas. Não era cidade igual, vamos supor, nós temos hoje cidade de Guarulhos, né? Não era uma cidade assim grande, não eram cidades grandes, assim, eram cidades menores, né? Como se fossem bairros, né? Então, a pessoa ela saía do bairro e ia lá para a mata, ia lá para o local, para as cavernas, onde não tinha ninguém, para que as pessoas não tivessem contato com elas, não pegassem a lepra, né? A lepra era tão terrível e não tinha cura, mano, que assim, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, no princípio da Bíblia nos diz a respeito da lepra, falando assim que quando você achasse uma pessoa leprosa, o profeta tinha que ir na casa dessa pessoa. Tipo, a pessoa se apresentava e ela era mandada embora da cidade. E o profeta ia na casa dessa pessoa. Se na casa da pessoa tivesse mofo, tivesse na parede como se fosse mofo assim, tinha que tocar fogo na casa, mano. A pessoa perdia a casa. Então, uma doença física que tinha muitos outros problemas acarretados com ela. Essa doença de lepra caía as pontas dos dedos, caía a ponta do nariz, a orelha, sabe, a ponta dos dedos, tudo que tinha cartilagem assim, caía, era corroído, né, sabe, por causa dessa doença. Hoje não chega nem perto do que era antes, mas nós conhecemos essa doença como hanseníase, mas não chega nem perto do que era antes, porque hoje tem tratamento, sabe, e foi evoluindo a forma de combater. Então hoje não chega nem próximo, nem próximo do que era antes. Antes era muito pior do que acontece hoje. Então 10 pessoas estavam ali leprosas. E vê que diz aqui no versículo 13, no versículo 12, né?
diz: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. Procuraram Jesus, mas ficaram distante, não puderam vir próximo, porque essa era a ordem, ficar longe, né? E de longe eles gritavam em alta voz: Jesus, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Olha, essa parte mostra a obediência, né? Vão e mostrem-se aos sacerdotes, porque Jesus, ele poderia, ele mesmo, ter falado ali, ele poderia ter falado assim: seja curado, e as pessoas teriam sido curadas naquela época, os 10, né? Naquela hora, os 10 leprosos teriam sido curados. Mas Jesus, ele não veio para quebrar regras, amado. Jesus, ele não veio para quebrar lei. Na verdade, Jesus, ele veio para cumprir a lei, né? Algumas pessoas falam: mas o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a igreja começou em Atos, não tem mais nada a ver se falar do Antigo Testamento. Ei, Jesus, ele disse certa vez que ele veio para cumprir a lei. Aqui está no Novo Testamento, num dos evangelhos, né? Ele cumprindo a lei. Porque quando ele disse: vai e mostre-se aos sacerdotes, é porque no Antigo Testamento, na lei mosaica, tinha uma prerrogativa aí pro leproso. O leproso, ele era mandado embora da cidade, e ele ficava por um tempo aí afastado. E aí ele achava que ele estava melhor, que ele fazia? Ele voltava até o sacerdote, e o sacerdote avaliava ele. Se ele estivesse melhor, ele voltava para a casa dele. Se a casa dele tivesse sido destruída, né? Tivesse sido destruída, ele voltava aí para o convívio da família. Aí, se ele não tivesse melhor, ele ficava mais um tempo fora para depois voltar. Então, Jesus, ele viu os 10 leprosos que estavam fora da cidade. Jesus, ele poderia ter contrariado ali essa lei, né? Já que se ele não veio para cumprir a lei, ele teria contrariado essa lei, falando: não, seja curado agora, pode voltar para casa. Mas ele não fez isso. Ele falou: olha, vá até o sacerdote. E as pessoas ali, os 10 leprosos, mesmo estando ruins, eles foram, sabe? Então, Jesus diz ali: vá até o sacerdote. E a palavra no versículo 14 continua falando assim: ó, enquanto eles iam, foram purificados. Então o milagre não aconteceu quando Jesus falou, aconteceu quando eles voltaram e cumpriram a palavra que Jesus havia lançado sobre a vida deles, sabe? Porque Jesus, ele falou assim: vá aos sacerdotes, mostre-se aos sacerdotes, vão aos sacerdotes. E a palavra diz que enquanto eles estavam obedecendo, é muito importante você entender a parte da obediência. Às vezes nós queremos que Deus, ele faça maravilhas em nossas vidas, mas nós não queremos obedecer, sabe? Obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus preceitos, obedecer aquilo que ele tem falado para que nós façamos, sabe? Às vezes estamos numa vida miserável, mano, mas preferimos ouvir a voz de pessoas do lado de fora do que ouvir a voz de um pastor, de um líder, né? De uma pessoa que está ali realmente para te ajudar, sabe? Nós estamos muitas vezes em rebeldia, e debaixo de rebeldia não tem como sermos abençoados, amém? A bênção vem para quem é obediente. Isso está claro aqui, se você for ler, está claro, sabe? Não tem quando nós falamos obedecer, é obedecer independente da situação, sabe? Que nem existe uma passagem na Bíblia que diz que o homem tinha 2 filhos. Um filho, o homem falou para um filho: olha, vá trabalhar na minha vinha. E o menino falou: não vou, sabe? E não, falou vou. O primeiro falou vou. E na verdade não foi. Ele falou para o segundo: vá trabalhar lá na vinha. Aí o segundo filho falou assim: não vou. Mas no meio do caminho ele se arrependeu de ter falado não vou, e foi, sabe? Então assim, esse que falou não vou, na verdade ele obedeceu. O que falou que ia, aparentemente obedeceu, sabe? Então muitas vezes, amado, nós estamos vivendo assim, por estamos vivendo uma falsa obediência. Uma falsa obediência quando nós vamos ao culto somente no domingo,
uma falsa obediência quando nós não ajudamos o próximo e estamos dentro da igreja e falamos que somos igreja, sabe? Fala assim, eu guardo todos os mandamentos, como o jovem rico, né, o mancebo rico, eu já guardo todos os mandamentos. E na hora que Jesus falou, então vá, venda as suas coisas e dê aos pobres, o que ele fez? Ele desobedeceu, né? Ele não quis mais saber disso, ele voltou para casa, sabe? Então vivemos uma falsa obediência, somos tão rebeldes, amado, tão rebeldes, não só com a palavra de Deus, mas com muitas coisas que aparecem em nossas vidas, que nem agora, nós estamos aí passando por essa dificuldade e o governo diz, fica em casa, sabe? Você que pode, e as pessoas não ficam. Pastor, mas vai acabar com a vida, vai ficar o tempo todo dentro de casa? Não, amado, mas saia porque é essencial, sabe? Se você pode ficar, saia porque é essencial, sabe? Então ir para o culto é essencial, lógico, ficar longe da palavra não é coisa banal, você ficar longe da palavra, você ouvir a palavra, não é uma coisa que, eu posso fazer qualquer dia, não, tem que buscar, sabe? Se você se arrepender realmente e buscar, eu tenho certeza que Deus ele pode entrar com providência aí e acabar com esse corona na hora, sabe? Mas nós precisamos ter obediência, mano. Precisamos estar unidos, precisamos estar falando a mesma língua, né? Bispo, mas eu escutei que o senhor leu até o final aí e eu vi que um deles voltou, o resto não voltou. Então, muitas vezes eu preguei sobre isso e falando sobre a ingratidão, né? Que existe aqui, só que não existe só a ingratidão, existem muitas outras coisas nesse texto, como eu disse, chamar a Jesus quando você está precisando, sabe? Clamar a Jesus nas suas dificuldades, clamar a Jesus nas suas alegrias, clamar a Jesus quando você quer conversar, sabe? Quando você quer fazer algo, clamar a Jesus. Eles aqui estavam doentes e clamar a Jesus, primeira coisa. Segunda coisa, cumprir princípios, amados, que tem aqui, cumprir princípios. Quando Jesus falou, volte e fale com os sacerdotes, Jesus estava cumprindo o princípio e fazendo com que esses 10 leprosos cumprissem o princípio, sabe? Mesmo que eles não vissem ali a cura instantânea de Jesus, mas eles obedecendo, cumprindo o princípio, eles seriam curados, né? E aí no versículo 15 diz a respeito do que voltou. Aí diz, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, sabe? Então a cura vem, amado, e o que você faz depois dela, é isso que vai fazer a diferença com você, na sua vida. Porque se Jesus falou que ia curar, independente do que você faça ou não, ele vai curar. Por exemplo, Jesus, um profeta foi usado por Deus para falar que você ia conquistar, que você ia ser, vamos falar, não conquistar, mas que você ia ser curado, sabe? Você tinha uma enfermidade e Deus usou um homem para falar que você seria curado. Aí você recebe essa cura e depois você não vai à igreja. Jesus ele não usou o profeta para falar para você, vá para a igreja para ser curado. Não, ele falou que você seria curado. Agora, se depois de você ser curado, você for grato, é uma outra coisa. Porque nós vivemos uma ingratidão, né? Hoje nós somos aquelas pessoas que queremos ser abençoados, mas não queremos abençoar. Nós somos aquelas pessoas que queremos ter atenção, mas não queremos disponibilizar a atenção. Somos pessoas que queremos carinho, né? Palavras de carinho, mas não damos palavras de carinho. Para pensar nisso. Quando você chega num lugar, você quer ser tratado bem ou ser tratado mal? Você quer ser tratado bem, ninguém quer ser tratado mal. Mas será que se você chegar num lugar e a pessoa te trata bem, você também trata essa pessoa bem? É que depende muito da condição social da pessoa, não é verdade? Algumas pessoas têm isso dentro delas e precisa mudar, né? Vamos supor, você vai num banco, você encontra uma pessoa de terno e gravata. Você não fala, e aí, cara, qual que é? Você não fala isso pro cara. Você fala senhor, você começa a ser coloquial. Até então, porque a pessoa que te atender, ela vai ser coloquial. E da forma qual ela te tratar, você vai querer tratar essa pessoa, sabe? Agora, se você for, por exemplo, no Bom Prato,
que lá a pessoa serve lá a comida de R$1, não sei quanto que é, R$2, sabe? E tem um monte de pessoa que vai lá e não tem condições. Você não vai tratar essas pessoas por senhor, por senhora, por vós me ser, né? Você não vai ser tão coloquial com essas pessoas. Por quê, amados? Porque na sua cabeça essas pessoas não podem dar nada para você, sabe? Não podem agregar nada à sua vida, sabe? Mas você não pode pensar dessa forma. Você precisa ser grato em tudo que acontece. Veja que Jesus, ele curou os 10. Ele curou os 10. Esses 10 tiveram a obediência na hora de ir. E os 10 foram curados. Mas apenas um, que quando viu que estava curado, voltou, sabe? No versículo 15, né? Diz isso. E no versículo 16, diz que ele voltou e prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Quando a Bíblia ela fala de samaritano, ela está falando de pessoas que não eram seguidoras de, como que eu posso falar? Não, elas criam em Abraão, só que eram meio que extremistas, esquerdistas, sabe? São as separações, samaritano e tinha os publicanos também, sabe? Tinha as separações, tinha o que nós encontramos até hoje, né? Os judeus ortodoxos, sabe? Então assim, encontramos separatistas, ok? E aí essas pessoas, os samaritanos, por exemplo, eles eram pessoas meio que deixadas de lado assim pela sociedade, né? Então esse samaritano, ele não era cristão, vamos falar assim, ele não era cristão, ele não seguia Jesus, né? E aí este voltou para agradecer, sabe? E os demais não, né? A paz, Valéria, Deus abençoe você, viu? Que bom você estar aí conosco. Deixa eu ver aqui, Maria Clélia. Ô Clélia, Deus abençoe. Como é que estão as crianças aí? Tá tudo bem por aí? Como é que tá o Jailson? Você, tá na bênção? Espero vocês amanhã aí, viu? Então, voltando a falar aqui, esse samaritano, ele voltou e agradeceu a Jesus. E Jesus perguntou para ele: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Sabe? Porque Jesus, ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa, não é isso? E se ele disse para 10, olha, vá se apresentar ao sacerdote para ser curado, disse para 10. Ele não iria curar só aquele que voltou condicionalmente, não é? Não era uma cura condicional, não, era uma cura para os 10, sabe? Agora assim, nós falamos de cura física aí, né? Um outro ponto, nós falamos de cura física, né? Mas os 10 foram curados fisicamente e espiritualmente. Quantos você acha que foram curados? Porque para mim, 10 foram curados fisicamente. Só que apenas um foi curado espiritualmente. Esse que conseguiu voltar a agradecer. Esse que voltou e mostrou gratidão, sabe? Porque não tem como eu ser curado espiritualmente se eu não sou grato. Não sou grato ao que Jesus tem feito, ao que Jesus tem falado, ao que Ele tem mostrado, ao que Ele tem me dado, ao que eu tenho conquistado, porque Ele tem permitido eu conquistar, sabe? Então assim, não tem como eu estar bem se eu não sou grato. Dá para entender? Nós estamos passando aí por uma pandemia, né? Você está grato todos os dias por você e sua família estar bem? Eu sei que nós devemos ficar feliz quando as outras pessoas também estão bem, mas você tem agradecido a Deus porque todos os seus conhecidos estão bem, as pessoas a qual você conhece estão bem, sabe? Você tem uma casa para estar, você tem um local para se guardar, você ainda tem alimento, né, para poder se alimentar, você está aí com os seus filhos, você tem agradecido a Deus por isso. Agora, tirando essa epidemia que está acontecendo, pandemia, né, que está acontecendo, você tem agradecido a Deus o dia a dia que você tem tido, a vida a qual Ele tem te dado, o caminho a qual Ele tem te mostrado, ou você tem sido igual esses 9 leprosos, que só quis a bênção, que quando você precisou, Deus te abençoou, porque a palavra dele não volta atrás, porque Deus, Ele é fiel, né? E muitas vezes Ele não é fiel a mim e a você, mano. Ele é fiel à sua própria palavra. Se Ele falou o que ia fazer, Ele fez, Ele vai fazer, sabe? Um exemplo da fidelidade de Deus
é a morte de Jesus na cruz, sabe? Jesus morreu na cruz pela fidelidade de Deus aos seus filhos, porque precisaria vir alguma pessoa, né, o Cordeiro, para tirar o pecado do mundo. Tinha que ser uma pessoa sem pecado. E quem que era essa pessoa sem pecado? Jesus, que ele foi lá e se entregou na cruz, porque mataram Jesus. Se ele não quisesse se entregar, ninguém conseguiria fazer nada contra ele, mas ele sabia o que ele tinha que fazer, né? Antigamente, quando era feita a oferta, né, a oferta era feita em holocausto, né? A oferta era colocada em cima do altar, né? Que algumas pessoas falam que parecia com um churrasqueiro, sabe? E era feita ali, e ali o animal era imolado, né? Morto. E esse animal, ele não poderia fazer nenhum ruído contrário, mano. Ele não podia reclamar, ele não podia mugir, ele não podia, sabe, espernear, porque se fizesse isso não serviria para o sacrifício, porque o sacrifício ele tem que ser espontâneo. Hoje nós não precisamos nós fazer esse sacrifício, né, de sangue, porque Jesus já fez esse sacrifício por mim e por você, sabe? Agora nós precisamos sim continuar espontaneamente adorando o Senhor por isso que Ele fez. E às vezes nós não temos essa humildade que esse samaritano teve, porque ouviu, ele seguiu todos os passos, né? Primeiro ele clamou a Jesus, Jesus veio. Depois ele obedeceu a Jesus, e quando ele obedeceu a Jesus, ele foi curado. Quando ele foi curado, ele voltou para agradecer a Jesus, para adorar a Jesus. Nós muitas vezes estamos fazendo o processo ao contrário, né? Nós recebemos a bênção de Jesus e nós vamos embora. E quando nós voltamos para adorar a Jesus, queremos adorar da forma que nós achamos que é correto, sabe? Nós aprendemos, né? Não vou falar isso aqui contra ninguém, mas nós aprendemos. Eu era católico quando era mais novo. Eu aprendi a fazer promessas, né? Se o Senhor fizer isso comigo, eu faço aquilo, sabe? Meio que barganhando com Deus. Eu não tenho que fazer isso, pelo amor de Deus. Eu não tenho que fazer isso. Eu quero dar algo a Deus, eu dou algo a Deus. Eu dou algo a Deus. Eu crendo que eu dei e ele ficou feliz porque eu entreguei aquilo. E se ele quiser acrescentar algo à minha vida, amém. Eu vou ficar feliz. E se ele não acrescentar, eu serei feliz também, da mesma forma. Mas nós não fazemos isso. Muitas vezes, né? Muitas vezes nós fazemos igual fazíamos antes, quando aprendemos, né? Pessoas faziam promessas. E essas promessas, se não fossem cumpridas, as pessoas ficavam bravas, sabe? Deus ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, amado, por mim e por você. Ele mandou Jesus, agora chegou a nossa hora de fazer algo, levar a palavra dele, estar com os irmãos, falar de Jesus, estabelecer o reino por onde você passa, falar realmente, cumprir realmente o ID, né? Mateus 28:19, ide, portanto, pregai o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabe? Nós temos feito isso, você tem feito isso, amado? Bispo, eu não batizo ninguém porque eu não sou pastor. Amado, você levar essa pessoa até a igreja, você levar a palavra dessa pessoa, sabe, até o local que realmente, ou levar a palavra de Deus para essa pessoa, sendo que ela não consegue ir até a igreja, você está cumprindo o ID. E é tudo um princípio, amado. Você começa a cuidar de uma pessoa, essa pessoa vai começar a cuidar de mais uma pessoa, e daqui a pouco nós estaremos conquistando o impossível, porque você se colocou à disposição. Que nem esse leproso que foi curado, você acha que ele não alcançou outras pessoas? Alcançou, amado, porque ele foi curado totalmente. Aquela pessoa que é curada totalmente, ela volta para falar com Jesus e ela sai falando de Jesus, falando bem, falando o que Jesus fez, né? Nós encontramos nas passagens, nas escrituras, eu vou depois, até eu faço um estudo sobre isso, nós encontramos na escritura o endemoniado Gadareno, né? Que era um homem que estava possesso de uma legião de demônios, e esse homem, ele ficava em Decápoli. Decápoli era um conjunto de 10 cidades, Jesus certa vez foi até Decápoli e encontrou esse endemoniado. E ele ficava nas catatumbas, né, amado? Então, quando nós falamos catatumba, na nossa cabeça vem o cemitério de hoje, né? Que é aquele local separado só para os corpos, né?
mas antigamente não era. Lembra de Jesus quando ele foi crucificado? Ele foi tirado da cruz e foi colocado dentro de uma catatumba, que era uma pedra, né, na parede, era uma pedra. Lázaro também, quando Jesus veio ressuscitar Lázaro, lá ele pediu para que tirassem a pedra, porque ele estava na parede. E aí tiraram a pedra, e Jesus falou: Lázaro, sai para fora, e Lázaro veio. Então, esse endemoniado, ele ficava ali, naquelas montanhas, onde eram ali os cemitérios, né, que nós conhecemos, como se fossem os cemitérios que nós conhecemos hoje, mas como as pessoas eram enterradas na pedra, né? E aí, era colocado na pedra não dá. E aí eles eram colocados lá, e esse endemoniado, ele vivia ali, amado, ele vivia ali, as pessoas já não iam mais perto dele, porque nesse local o pessoal não passava, né? Por quê? Por causa que quando tentavam acorrentar ele quebrava as correntes, e as pessoas passavam, e ele era violento, ele ia por cima das pessoas, batia nas pessoas, e Jesus estava indo nesse lugar. Jesus indo, os demônios que estavam nessa pessoa conheceram a Jesus, sabe? E perguntaram para Jesus: por que vem nos incomodar aqui? O diabo é safado, né, mano? O diabo é picareta, mano. Olhou para Jesus e perguntou por que eles iam incomodar. Jesus incomodar lá, né? Aí Jesus mandou que eles saíssem, eles pediram: deixa eu ir aos porcos, tá? Você conhece a história, né? Então, só para encurtar, ele falou: deixa eu ir aos porcos. E aí eles foram até os porcos, entrar, Jesus permitiu, e aí aquela legião saiu, entrou nos porcos, os porcos jogaram do precipício. É interessante, né, esse adendo aqui, ó, porque nem porco quer ficar endemoniado, mas tem gente que gosta de ficar endemoniado, né? Então, voltando aqui, aí Jesus falou, Jesus expulsou os demônios foram embora, e esse rapaz ficou curado, esse demoniado ficou curado. E quando ele ficou curado, as pessoas ficaram com medo, não porque ele foi curado, mas ficaram com medo porque viram os porcos se jogando, né? E o pessoal ficou meio bravo com Jesus porque os porcos se mataram, tá? E aí Jesus teve que ir embora da cidade. E quando Jesus ia embora da cidade, esse endemoniado falou assim: porque eu quero ir contigo, Jesus, porque é fato, amado. Todo mundo que é curado espiritualmente, fisicamente, espiritualmente, quer andar com Jesus. Veja que esse leproso voltou. E aí o endemoniado falou: olha, eu quero andar contigo, eu quero ir contigo aonde o Senhor for. E aí Jesus falou o que para esse endemoniado? Não vem comigo. Volta para a sua casa e diga para aqueles da sua casa o que aconteceu com você. O que tinha acontecido com ele, amado? Era uma pessoa que estava há muitos anos endemoniada, então ali ele estava liberto. E ele voltou para casa. E ele foi para a cidade dele. Jesus, ele passou a segunda vez por Decápolis. Quando Jesus passou, já tinha muitos crentes naquele lugar. E quem pregou, amado? Esse homem que antes era endemoniado e deu um testemunho vivo para as outras pessoas do que Jesus tinha feito com ele, sabe? Então, quando você realmente passou por uma grande mudança na sua vida, proporcionada por Jesus, você foi liberto, você foi curado, você fala de Jesus para outras pessoas e as outras pessoas também são curadas como você foi curado. Agora, se você for religioso, se você for uma pessoa que é egoísta e não fala da palavra de Deus, Deus ele faz milagre na sua vida e você não fala, como que as outras pessoas serão curadas? Sabe? Aí entra a ingratidão, porque você quer só para você, e não pode ser assim. Nós devemos transmitir, né, essa palavra em todo lugar, amado. Imagina se Pedro, se Paulo, sabe, Tiago, João, eles não transmitissem a palavra. Se Pedro não tivesse pregado para aquelas 3.000 e poucas pessoas a primeira vez, não tivesse pregado para outra multidão da outra vez, se Pedro tivesse ido na casa de Cornélio, né, que era gentil, se Paulo não tivesse feito as viagens missionárias, será que nós conheceríamos o Jesus que conhecemos hoje? Ou conheceríamos o Jesus, ou não conheceríamos Jesus, sabe? Independente se você conheceu Jesus aí na igreja católica, anglicana, sabe? Qualquer uma outra, presbiteriana, sabe? Batista, qualquer um outro, pentecostal, sabe? Neopentecostal, qualquer outra, em célula, né? Qualquer igreja. Você acha que você, se eles não tivessem falado, nós iríamos hoje ter ouvido falar, ou ter essa vida que nós temos, ter sido realmente imputados aí na videira? É isso que nós devemos pensar, amém? Então, quando nós falarmos e lermos os 10 leprosos, lembre sempre isso,
Não é somente uma palavra sobre a ingratidão, não. É uma palavra sobre muitas outras coisas. Primeiro, quando eu estou na dificuldade, só Jesus pode mudar a minha história. Segundo, eu preciso obedecer a voz de Jesus para poder ter mudança na minha vida. Terceiro, quando eu for mudado, eu tenho que voltar e agradecer a Ele, porque Ele fez maravilhas em minha vida.